Fala, meu povo, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer uma continuação da nossa playlist falando sobre análise combinatória e mais uma vez falando sobre o princípio fundamental da contagem, agora trabalhando com combinações de números, tá bom? Então, os 3 primeiros exemplos foram dados na aula anterior e agora nós vamos continuar com mais alguns exemplos para você ficar craque, né, galera? Você sabe, né? Vai ter aqueles exemplos camaradas lá que você detona na hora da prova. Vamos à aula? Então, o princípio fundamental da contagem, para quem não assistiu à primeira aula, nós falamos que quando você tem um cardápio de opções, você vai escolher uma opção de cada, basta você multiplicar as suas opções que você vai ter o total de combinações ou modos ou maneiras que você pode fazer a sua escolha, tá? Então nós vamos ao exemplo 4 agora, que fala assim: quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Vamos lá? Quadradinho da resposta. Esse quadradinho da resposta eu falei na aula anterior, hein, galera? Eles são muito legais, tá? Ele fala que nosso número tem que ter 3 algarismos, né? Ó, tem que ter 3 algarismos, 3 dígitos, né? Então eu tenho, ó, quem lembra lá no ensino fundamental, lá no comecinho, unidade, dezena e centena. É isso aí mesmo, galera. Unidade, dezena e centena, porque o meu número tem que ser um número natural, tá? O número natural não é número com vírgula, número negativo, frações, tá? É números que a gente usa para contar, tá? Vou contar de 1 até 1000, são os números naturais. Então eu tenho unidade, dezena e centena. São 3 algarismos, que eu vou 3 dígitos, né? Que eu colocaria aqui. E no meu cardápio de opções, ó, eu tenho do número 1 até o 5 aqui nessa linha, até o 6 o 7. Então, vocês concordam comigo que eu tenho 7 opções? Bom? Então, eu tenho 7 opções. Então, eu vou escolher cada uma dessas 7 opções para pôr aqui. Ou eu vou pôr o 1, ou eu vou pôr o 2, ou o 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou o 7, né? Então, para escolher na casa das centenas, eu tenho 7 opções, tá? Para escolher na casa das dezenas, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Então, eu tenho 7 opções. E eu também tenho 7 opções para colocar na casa das unidades, tá? Eu posso repetir o número, eu posso colocar 339, né? Repetir o 3 duas vezes. Eu posso fazer isso, tá? Então, eu tenho 7 opções para colocar na casa das centenas, 7 opções para colocar na casa das dezenas. E galera, eu tenho 7 opções para colocar na casa das unidades. Claro que eu vou escolher uma de cada. Como eu vou escolher uma de cada? Adivinha, né? Princípio fundamental da contagem, que nós chamamos de PFC, né, para abreviar. Então, basta multiplicar as opções. É isso que diz o princípio fundamental da contagem. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Tá? Não sabe? Arma, conta aí, faz na calculadora, tá bom? Então vai dar 343 números, né, que eu consigo formar com essas opções que eu tenho. Tá bom? Nós não vamos parar por aí não, nós vamos com mais exemplos. Já já a gente volta. Então, Irmandade, voltando agora com o exemplo número 5, tá? Nós começamos com o exemplo 4. O número 5 traz o mesmo cardápio de opções, só que agora ele vai mudar um pouco a nossa situação, tá? Ele diz assim: quantos números naturais de 3 algarismos, permaneceu a mesma coisa, distintos, olha só, apareceu essa palavra distintos, tá? A palavra distintos, ela tem como sinônimo a palavra diferentes, tá? Então, distintos é a mesma coisa que diferentes, ok? Podemos formar com os algarismos de 1 até 7, então eu tenho 7 opções da mesma maneira que eu tinha no exemplo número 4, tá? Só que eu tenho essa restrição, os algarismos que eu escolher vão ser diferentes, tá? Não posso repetir os algarismos, tá? Então, eu coloquei uma observação aqui que vocês podem observar, tá? Escrito aqui do lado. Quando houverem restrições, tá? Começa por ela, tá? Então, eu vou fazer de novo nossos quadradinhos das respostas aqui, tá? Mesma coisa que a gente fez no exemplo 4, unidade, dezena e centena. Agora eu tenho meu cardápio de opções, só que eu não posso repetir os algarismos, tá? Eu vou fazer assim, pode ser 238,
946, né? Só que eu não posso fazer, por exemplo, 114, ó. Não pode. Você vai repetir o algarismo. Então, essa maneira você não pode aceitar. Fazer lá 333. Você repetiu o mesmo algarismo 3 vezes. É isso que ele está falando. Ele quer que os algarismos, os dígitos que a gente coloque, sejam diferentes. Então, para fazer isso, ó, vou escolher a casa das centenas. O que acontece aqui na casa das centenas? Eu tenho 7 opções, tá? Mas quando eu for para a casa das dezenas, eu vou ter colocado uma opção aqui, tá? Do 1 até o 7, eu vou colocar uma das opções, vou colocar um algarismo ali. Coloquei um algarismo, tá? Esse algarismo que eu colocar aqui, eu não posso colocar nas dezenas. Então, sobram apenas 6 opções para que eu coloque nas dezenas, tá bom? Coloquei outro algarismo aqui, ó, tá? O algarismo que eu colocar nas dezenas, eu não posso repetir ele nas unidades, porque ele está falando que os algarismos têm que ser diferentes. Então, se aqui tinha 6 e eu já coloquei 1, então vão sobrar 5 opções apenas para que eu possa colocar nas unidades, beleza? Então, o princípio fundamental da contagem diz que quando eu tenho um cardápio aqui de opções, eu vou escolher apenas um algarismo de cada para colocar aqui, basta multiplicar essas opções. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, eu tenho 210 números, tá? Que eu consigo formar, que sejam de algarismos distintos, com os algarismos de 1 até o 7, tá bom? Para ficar mais claro ainda, vamos usar mais exemplos. Voltando agora com o exemplo número 6, quantos números naturais pares de 4 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? É o mesmo cardápio que a gente começa desde o exemplo número 4, né? Eu tenho 7 opções aqui, ok? Só que agora ele fala algumas restrições, ó. Os números têm que ser pares, tá? E tem que ser de 4 algarismos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, nosso quadradinho das respostas, nosso quadradinho camarada lá das respostas. Então eu tenho lá, fazendo 4 quadradinhos aqui, eu vou ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? A gente acabou de ver no exemplo 5 que quando tem restrições, eu começo por elas. Eu tenho que me virar para fazer o exercício com elas, tá? Então, a restrição é que os números sejam naturais e pares, tá? O número que é par é aquele que termina em algarismo par, tá? Então, o número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Isso aqui é um número par, tá? Ele tem que terminar, tá? Em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aqui a gente não tem um zero, nosso cardápio de opções são os algarismos de 1 a 7. Então, pensando que por esse lado, galera, que o número tem que terminar em algarismo par, vamos pensar aqui nas unidades. O último algarismo de um número é o que está nas unidades. Então, do meu cardápio, eu posso colocar o 2, o 4 e o 6, né? Que seriam os algarismos pares. O 2, o 4 e o 6, ok? Então, na casa das unidades, no meu cardápio de opções, eu tenho apenas 3 opções para colocar aqui, ok? Ele fala que os números têm que ser distintos nesse exemplo 6. No exemplo 5 ele falava, ó, os algarismos têm que ser distintos. Aqui não está falando isso, galera. A restrição que nós temos aqui é que os números sejam pares. E quando tem restrição, eu começo pelas restrições. Então, para ser par, tem que terminar em algarismo par, que é 0, 2, 4, 6 ou 8. Do meu cardápio de opções, eu tenho o 2, o 4 e o 6. Então, para que esse número seja par, ele tem que terminar em 2, 4 e 6. Eu tenho restrições nas outras casas? Tem que ser distinto? Não. Então, eu vou para o meu cardápio, ó. Unidade de milhar, lá, eu tenho 7 opções. Nas centenas, eu tenho 7. E nas dezenas, eu também tenho 7 opções.
tá? Aqui, galera, eu tô colocando quantas opções eu tenho, tá bom? Quantas opções eu tenho na casa das unidades? Eu tenho 3 opções. Tá entendendo o que eu tô fazendo aqui? Tá? Aqui é a quantidade de opções que eu estou colocando para ser feito o cálculo, ok? Então, fazendo a conta, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá 343. Vezes 3, não sei de cabeça, arma aqui, ó. Então, eu tenho 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3 é 9, né? Mais 1, 10. Então, eu tenho 1029 maneiras, né? 1029 números dessa disposição que ele está falando que o número tem que ser par, tá bom? Vamos ao nosso último exemplo para você gabaritar e fazer chover na sua prova. Vamos lá? Então, meu povo, agora para o nosso último exemplo, o exemplo número 7 de princípio fundamental da contagem, trabalhando com números, tá? Quantos números naturais pares de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 1 a 7, tá? Desde o exemplo 4, nós estamos trabalhando com esse nosso cardápio de opções. Eu tenho 7 opções. Só que agora, ele deu um plus aqui, ó. Quantos números pares de 4 algarismos distintos, ó? Então, eu tenho 2 restrições aqui, ó. Eu tenho que ser, vamos até colocar aqui, ó, quem são as minhas restrições, tá, Irmandade? Então, as minhas restrições, os números têm que ser pares, a gente acabou de ver como é que resolve essa situação no exemplo número 6, e também tem que ser distintos, tá? Então, vamos colocar nossos quadradinhos das respostas aqui, ok? Então, fazendo nosso quadradinho das nossas respostas aqui, Irmandade. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ó, ele quer o número de 4 algarismos, né? Nós vimos, ó, no exemplo número 6, que para ser par, o que tem que acontecer? Ó, ele vai terminar em 0. Aliás, 0 não tem, né? É o 2, o 4 e o 6. Então, vou colocar aqui, ó. 2, 4 e 6. Essa é a restrição que nós temos, tá? Quando houverem várias, você tenta olhar pelo lado assim, qual que é a maior restrição de todas, né? Qual que restringe mais para você começar. Então aqui, ser par, acho que é a que restringe mais o nosso trabalho, tá? Então 2, 4 e 6, quantas opções eu tenho para colocar aqui, galera? Eu tenho 3. Né? Aqui eu sempre coloco o total, o número de possibilidades que eu tenho. Para colocar na casa das unidades e o número ser par, ele tem que terminar em 2, 4 ou 6, portanto eu tenho 3 opções, ok? Agora vamos pensar na restrição ser distintos. O que significa ser distintos? Eu não posso repetir, tá? Eu não posso fazer um número assim, ó, 3.242, ó. Se eu usei o 2 aqui para que o número seja par, eu não posso usar o 2 aqui, tá? De novo, porque ele não pode repetir, o número tem que ser distinto, tá bom? Então eu vou usar o 2 ou 4 ou 6, vou usar um algarismo aqui, tá? Eu usei um algarismo aqui do meu cardápio de opções para colocar a primeira unidade de milhar aqui, unidade de milhar, vão sobrar 6 opções, né? Eu teria 7, mas ou eu vou ter colocado 2, o 4, o 6 aqui, dessas opções eu vou ter colocado aqui, eu não posso repetir. Então sobram 6 para pôr aqui. Então coloquei uma das minhas 6 opções aqui na unidade de milhar. Na centena eu não posso repetir. Se eu não posso repetir, vão sobrar o quê? 5 opções para eu colocar aqui, ok? Então, eu vou ter colocado uma opçãozinha aqui, ó, né? Então, eu tinha 6 opções, coloquei uma aqui, sobrou 5 para colocar nas centenas. Nas dezenas, vão sobrar o que, galera? Né? Se eu coloquei aqui, não posso repetir, porque tem que ser um algarismo distinto, sobram apenas 4 opções para eu colocar aqui, né? Eu vou colocar lá um coraçãozinho aí, para vocês que são apaixonados. Eu vou colocar aqui um dos algarismos, né?
Então eu tinha 5 opções, né? Coloquei uma das 5 opções aqui, não posso repetir, vou colocar outra opção aqui. Então você tem 4 opções de algarismos no seu cardápio para serem colocados aqui. Pelo princípio fundamental da contagem, né? Basta eu multiplicar para saber quantas maneiras diferentes eu consigo. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360 números. Tá bom? Então é isso aí, é o princípio fundamental da contagem, trabalhando com combinações de números, quantas maneiras eu posso fazer diferentes, tá bom? Então se você gostou dessa aula, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, galera. Aquele abraço, tchau, tchau!